Como você vai saber se é o diabo ou Deus que está falando através do seu amigo? Bem, vamos ver isso e aprender a discernir essa diferença? Bem, meu nome é Pastor Rogério Fontes. Eu vou aqui trazer um pouco de luz da palavra de Deus sobre esse assunto. Primeiro, nós temos que entender que tanto o diabo quanto Deus falam nesse mundo através de pessoas. Então, não tem como. O mundo espiritual, para ele chegar na matéria, chegar nas pessoas, ele vai usar pessoas. Pessoas que vão te encaminhar para o mal ou pessoas que vão te encaminhar para o bem. Então, veja bem, Deus e o diabo, todos os dois são espírito. Então, eles vão falar no espírito, na mente de uma pessoa que vai verbalizar, e aí aquilo que vai falar pode te levar para se aproximar de Deus ou se afastar de Deus. Então, vamos ver alguma coisa. Nós temos na Bíblia o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, Jesus, logo depois daquele momento em que Jesus perguntou assim, o que diz os homens que eu sou? Aí uns dizem assim, profeta. E aí foi cada um falando, né? Aí o apóstolo Pedro falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, essa revelação que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas aí, logo em seguida, Jesus começou a falar, olha, eu vou morrer, né? Se você entregue na mão dos pecadores. E começou a detalhar como seria a vida dele, isso já mais para o final do ministério de Jesus. E aí, o apóstolo Pedro, né, chamou Jesus no canto, né? Ô mestre, vem cá, vamos conversar aqui. Aí falou assim, começou a repreender o Senhor, dizendo assim, que Deus não permita, Senhor Jesus, isso de modo algum irá lhe acontecer. Está em Mateus 16, 25. Ele fala, do 21 ao 25. Não vai te acontecer isso de modo algum, Senhor. Aí Jesus olhou para Pedro e falou assim, saia da minha frente, Satanás. Você, para mim, é uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, mas sim dos homens. Foi uma palavra dura, né? Dita. Isso é o que quer dizer o quê? Que o diabo usou um apóstolo para usar, né, as palavras, colocou uma ideia na cabeça de Pedro, e Pedro foi repreender a Jesus, que estava dizendo, foi muito ousadia de Pedro, né? Muito ousadia. Repreender a Jesus, que Jesus não tinha que falar aquelas coisas, não tinha que morrer. Bom, e logo em seguida Jesus falou, né, nessa sequência aí, né, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e me siga. Se alguém quiser salvar a sua vida, a perderá. Se alguém perder a sua vida por minha causa, achará. E aí, nós temos aí, claro, que o diabo usa, não importa. Então, a gente precisa perceber se aquela pessoa que está falando, se aquilo que ela está dizendo ali é uma seta do diabo, foi usado por diabo. Lógico, você não vai falar com a pessoa, né? Tem um irmão aí que é o Jesus que repreendeu Pedro, né? Então a gente não vai se pôr numa posição de Jesus e você sentir que o irmão falou uma coisa assim que veio do inferno para a sua vida, ou na família, e você fala assim, sai de mim, Satanás, eu te repreendo, né? Mas vai ofender a pessoa, né? E não vai dar bom resultado, vai dar ruim, né? Bom, e aí a salvação em Jesus Cristo, ela também é por meio da pregação do evangelho. Quer dizer, o Espírito de Deus me salvou, me perdoa os meus pecados. Então ele me mandou ir de pregar o evangelho. Então eu começo a falar de Jesus, as palavras de Deus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem crê nele vai ser salvo. Aí você vai ouvir eu falar. Aí nas minhas palavras vão estar o Espírito Santo agindo. Então, tanto o diabo usa pessoas para falar, quanto
Deus usa. Então você tem que ter o discernimento. Esses amigos que você tem, esses amigos estão falando coisas para te aproximar de Deus ou estão falando coisas para te afastar de Deus? Né? Você precisa buscar em Deus esse discernimento. Bom, em Romanos, que fala assim, Romanos 10, 14, né? Como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, assim, se não tiver quem pregue, se não tiver quem fale de Jesus, as pessoas não vão ser salvas do nada. Elas vão ser salvas ouvindo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a partir daí, o que Jesus mandou a gente foi pregar o evangelho, falar de Jesus e testemunhar. Agora, o convencimento do interior da pessoa vai ser o Espírito Santo que vai fazer. Aí a pessoa pode negar esse convencimento e escolher o pecado, ou ele pode crer no Senhor Jesus, crer no Espírito Santo que está falando no coração dele e ter uma vida de paz, de alegria. Então a fé, ela vem por ouvir. Ouvir o quê? A pregação da palavra de Cristo, né? Então a Bíblia, ela nos dá assim orientações, né, sobre a questão da amizade, né, dos relacionamentos humanos, né? Em 1 Coríntios 15, 33, diz assim: não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Então a pessoa fica assim de certas conversas, aquele ambiente assim, isso dá muito no trabalho, né? Aqueles ambientes de piadas. Aí tem uma piada interessante, engraçada, daqui a pouco começa a entrar piadas imorais, né? E a pessoa começa a rir. Então é preciso a gente ter um discernimento, porque o diabo está aí, ó, diz assim: o mundo jaz no maligno. Isso não está escrito à toa na Bíblia. Isso quer dizer que o diabo está solto aí na terra, está aprontando, está falando, né, no ouvido das pessoas. Ele está assim, influenciando do mesmo jeito que o Espírito Santo está influenciando na vida daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, diz assim: fuja das más companhias, das amizades ruins. Então a Bíblia fala assim: ó, você tem que correr, tem que fugir, tem que sair de perto. Eu tive. Não é fácil, principalmente quando a gente converte. Eu lembro quando eu converti, eu tinha uns 5 amigos que a gente tinha uma amizade legal, boa, e era lá na faixa dos 15, 18 anos, Deus falando comigo. Então esses amigos, eles tinham assim, tinha um que tinha um equipamento de som, aí fazia muito aniversário para as meninas de 15 anos, então festinhas. Aí quando eu me converti, quando eu quis seguir ao Senhor Jesus, eu tive assim dificuldade de largar esses amigos, porque eu não tinha feito ainda amigos na igreja. Então eu fiquei assim meio perdido. Como que eu vou fazer? Não tenho ainda muita amizade na igreja, né? E eu vi que aqueles amigos, né, não eram amigos assim, bandidos, né? Mas eram pessoas que queriam viver conforme o mundo. E eu, dentro de mim, já tinha recebido a luz de Deus de seguir a Jesus como o caminho, a verdade e a vida. E aí eu tive que passar por decisões, né? Talvez você, né, que se converteu ao Senhor Jesus, esteja passando por essa mesma dificuldade, né? De assim, como é que a gente vai relacionar com esses amigos? Eles são meus amigos até hoje, mas existe amigos e existe amigos, né? Porque a amizade que eu tenho com eles hoje não é a comunhão do Espírito Santo, né? A comunhão que o Espírito Santo age nele, age em mim, e as nossas conversas são conversas que glorificam a Deus, né? Eles têm projetos naturais na vida, né? Como os homens trabalham, né? E normalmente, né?
E eu não, meu projeto já estava voltado para Deus, então eu tive assim que fazer um certo desligamento. Eu já não ia para aquelas festinhas, porque aquelas festinhas ia ter um monte de namorico que não agrada a Deus, né? Era um baile que era feito, e eu fiquei assim, triste, foi um momento difícil. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, firme no Senhor Jesus, não tenha medo de se comprometer com Jesus e, vamos dizer assim, né, entre aspas, perder alguns amigos, porque Deus vai te dar muito mais amigos na casa de Deus. Hoje eu tenho amigos que eu posso conversar coisas naturais, coisas espirituais, porque Deus fez essa transformação, mas não é fácil isso. Mas o Senhor, ele é muito claro, né? O que a gente nega, né, e abandona por causa dele, ele traz 100 vezes mais, né? Então hoje eu tenho lugar no mundo que eu possa ir, né? Porque os amigos vão se espalhando conforme a vida vai indo, né? E são pessoas que estão servindo na presença do Senhor, está servindo a Deus, está amando a Deus. Então a Bíblia fala, más companhias, o que é má companhia? Má companhia não é aquele necessariamente que está te chamando para roubar, para matar, não. Má companhia é aquele que está te desviando dos caminhos do Senhor, que está assim, né, levando o teu pensamento para outras coisas. Às vezes são coisas naturais, até boas. E é fácil saber se aquela amizade é uma amizade de Deus ou não é. Chama para a igreja, fala o que aconteceu com você e chama. Se ele não vier para a igreja, não adianta você ficar indo lá. Você vai ficar se esfriando na fé, não vai ter crescimento. Assim, é aquela dificuldade de romper amizades do mundo. E aí você fica lá, é namoros, é cachaça, é baile, né? Aquele mundão que tem aí, né? Que as pessoas ficam curtindo, né? Então, má companhia, espiritualmente falando. Então você vai precisar ter um rompimento. Você vai ter educação para tratar com eles, vai falar de Jesus para eles, e vai ter que perceber isso, né? Que o espírito das trevas vai usá-los para atingir você. Se o espírito das trevas usou o apóstolo Pedro para falar para Jesus sair dos propósitos dele, quanto mais uma pessoa que está envolvida nas coisas do mundo. Então você vai ter que tomar atitude. Em 2 Timóteo 2,22 diz assim, fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Então fala sobre fugir das paixões da mocidade. Então eu tive problema na vida. Eu tinha uma namorada, eu gostava dela, né? Esse namoro hoje depravado, né? Do ficar, né? Que hoje em dia cada vez a sociedade está caindo e afundando. Mas eu amava aquela moça, servia a Jesus, e quando eu recebi Jesus, eu conversei com ela e falei assim, olha, eu quero andar com Jesus, eu quero andar nos caminhos de Deus. Aí ela disse assim para mim, olha, eu não estou pronta para isso agora, não quero isso. Foi muito difícil, porque eu era novo, né? Tinha aí 17, 18 anos, assim, foi a época que eu converti, 17 anos. E eu tive que tomar a decisão, quer dizer, olha, se ela não quer Jesus, eu vou ter que acabar com isso. Porque isso aí vai dar ruim, né? Não vai dar bom futuro, isso aí não vai ser legal. E aí eu chorei, né? Porque você largar a namorada por causa da fé, né? Mas Deus via lá na frente, né? Diferente as coisas, né? Depois eu fiz um seminário, né? Estive em Goiânia fazendo seminário, fui para Ceres, Goiás, e lá eu conheci a que hoje é minha esposa, né? A Evânia, né? E até hoje a amo, né? Vivo melhor com ela hoje do que há 37 anos atrás, quando eu casei com ela, né? Então Deus tem o melhor para nós. A gente precisa aprender assim a confiar em Deus.
né? E saber assim que aquilo que não agrada a Deus não vai te levar para um caminho bom. E o que aconteceu com essa moça? Ela casou, né? Casou grávida, entendeu? Depois ela, passaram os anos, o marido largou ela, entendeu? Ela ficou uma mulher, né, sem ter a família, tem lá os filhos dela. Quer dizer, não ficou no melhor na bênção de Deus. E eu estou bem com Deus, graças a Deus, a família vai bem, obrigado. Então, isso te mostrar assim, a diferença que é entre você andar com Deus e tomar as decisões para Jesus e você ficar na companhia dos ímpios, na companhia de quem não está falando com você sobre Deus. Então, essa é uma orientação bíblica, né? Tem outra orientação bíblica que é no sentido de não ter amizade com quem vive, né, assim, de forma reiterada no pecado. Em Provérbios 22, 24, diz assim, não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos, não aprender esses caminhos, e assim fique preso numa armadilha. Então, a gente olha a amizade, a gente precisa perceber aquela amizade, né? Aquele amigo, né? Um amigo estoura, brigão, faz confusão, é uma pessoa que não tem propósito na vida, é uma pessoa irada, né? Que não se controla, não é um bom amigo, né? O amigo bom é aquele que vai te falar de Jesus, vai te ajudar, vai falar assim, ó, esse caminho aí não é bom, isso é pecado, isso não agrada a Deus, vamos buscar o Senhor na igreja. Aí esse é um amigo bom, né? A Bíblia também ensina não ter amizade com pessoas do mundo, né? Em Tiago 4,4 diz assim, gente infiel. Em outro lugar fala assim, adúlteros, né? Como se fosse um adultério contra Deus, você ser infiel a Deus, né? Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Eu te pergunto, você não sabe disso? Se não sabe, fica sabendo. A amizade do mundo, amizade, aquelas pessoas que ficam envolvidas no mundo, você vai ter que amá-las, respeitá-las, falar de Jesus para ela, mas não ficar na prática daquilo que ela faz e não ir para aquelas diversões que ela faz. Por quê? Porque ali vai te levar para o pecado, porque diz amizade do mundo, né? Esse mundo, ele arrasta todo mundo para o inferno. Se você tem a luz de Deus na sua vida, então você tem que perceber e você tem que saber da onde você vai ouvir de Deus. Por exemplo, você está aqui vendo esse vídeo, isso é muito bom, né? Você até pode comentar aí embaixo, nos comentários, né? Você já teve experiências assim de perder amizades, né? E teve, assim, você foi para um lado ou foi para o outro, ou até mesmo se você está com problemas e precisa tomar atitude de quebrar essa amizade. Não é que você vai falar, nunca mais vou te ver, tchau, agora eu sou crente. Não, você só não participa daquilo, né? De vez em quando pode fazer uma visita, mas sempre com aquela percepção espiritual. Está falando de Deus, alguma coisa aí, ou do diabo? Porque no espírito da gente, ou a gente tem Jesus, ou não tem Jesus. Então, quem não tem Jesus, o espírito do mal fala com liberdade na mente da pessoa para ela falar palavras para você, vai entrar no seu ouvido, vai para a sua mente e desce para o seu coração. Daqui a pouco você está pensando coisas contra a Deus, coisas contra a palavra do Senhor. E aí diz que essa amizade do mundo é inimizade contra Deus, né? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que em nós anseia o Espírito Santo, né? Que nos fez habitar. Então, o Espírito Santo habita em nós. Então, a gente percebe no coração, assim, quem quer crescer em Deus, né? Porque às vezes Deus fala e a pessoa vai se desviando. Não, Deus não está falando, não. Deus fala assim, esse namoro aí não tem bom futuro. Porque o casamento, antes dele tem o noivado, antes do noivado tem o namoro,
Antes do namoro tem os olhares, a paquera, né? Então você já tem que cortar lá, porque a Bíblia fala sobre julgo desigual, né? Quer dizer, eu já vi famílias assim que houve casamento desigual, né? E já acompanhei e percebi assim que a mulher servia a Deus, mas ficou assim apaixonada por um homem que não era de Deus, casou e os filhos estão tudo fora da presença do Senhor, se tornaram mundanos. Aí eu digo, se são mundanos, a porta para a salvação é Jesus, e a mulher crê em Jesus vai ser salva, e os filhos dela vão para o inferno, vai ter uma família assim perdida. E eu não tenho esse plano para a sua vida, né? Quer dizer, o que você semear, você vai colher, né? Então esteja atento sobre isso. E também tem em Provérbios 13, 20, fala muito sobre selecionar amigos sábios, né? Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. Então, nós precisamos andar com sábios, né? Aquelas pessoas que andam com Deus, aquelas pessoas que servem a Deus, né? Então, que fala de Deus, né? E a igreja é onde mais tem gente, né? Que está interessado em Deus. Agora é só um cuidado, né? Na igreja tem muita gente lá que está indo, mas não se converteu. Então, tem que ali perceber, né? Procura aproximar assim da liderança, da igreja, dos obreiros, de quem anda com Deus. Vai buscando discernimento para você ter amizades, amizades boas. A amizade na igreja é boa, é sadia, é abençoada, mas tem que ter o discernimento. Porque às vezes tem alguém lá que está se fazendo de amigo e daqui a pouco está entrando numa rebeldia, está aberto a pecado, né? E aí você precisa saber cortar e se afastar dessas pessoas para que Deus abençoe verdadeiramente a sua vida. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês e fazer uma oração. Vamos orar ao Senhor, porque não é fácil, né? Se a pessoa casou com uma pessoa que não serve a Deus, agora vai pagar o preço de orar, né? Se os filhos não estão no caminho de Deus, vai jejuar, vai ter testemunho, vai servir ao Senhor, entendeu? Para ter esperança na salvação, né? Agora, é melhor evitar tudo isso lá atrás, mas você já está casado, né? Então já passou essa fase de escolha. Agora é fase de amadurecimento e de ficar com a pessoa verdadeiramente, de ser um com ela, né? Que Jesus falou, né? Que são uma só carne, né? Deixará a, os pais, né? Pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão dos dois uma só carne. Então aí é outra coisa, né? Vamos orar para que Deus possa te abençoar e você ter assim paz no seu coração e discernimento, graça, força. Eu sei que Deus está vendo lá o futuro. Ele já está no futuro. Ele já está no futuro. Ele não vai interferir nas tuas decisões, não. Você é livre para fazer o que quiser. Mas ele sabe a tua decisão e ele está lá no futuro. Então, confia no Senhor, que Deus vai te direcionar a quem serão os seus amigos. A gente não pode ser amigo de qualquer pessoa, porque tem muita gente que fala da parte do diabo. Fala mesmo. Na hora que tá contando a piada, tá brincando, tá falando uma coisa séria, tal, uma coisa natural, carro, casa, trabalho, férias, daqui a pouco entra com um assunto lá que é do inferno. Agora, se você andar com servos do Senhor, você vai crescer, né? Vai orar, vai se santificar, vai conhecer a Deus e Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Então, falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, coloca em tua presença, Senhor, cada pessoa que está nos ouvindo, Senhor. Dá-nos, Senhor, o discernimento espiritual para perceber, Senhor, quando a pessoa está falando coisas que estão contrárias à Bíblia, coisas que desagradam o teu espírito, coisas realmente de impiedade, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, e ajuda, Senhor. Ajuda os jovens, Senhor, a escolher corretamente a pessoa que vai namorar, noivar, casar, para ter uma família na tua presença, abençoada, e não viver de paixão,
momentâneas, Senhor. E não começar casamento, Senhor, pelo sexo, mas começar o casamento no espírito, com pessoas se relacionando, namorando, quem serve a Deus, quem quer viver em santidade, Senhor. Ó Pai, eu peço também por aqueles que estão na igreja, que às vezes estão decepcionados com a amizade na igreja, Senhor. Ó Deus, eu tenho certeza que na igreja tem pessoas certas. Ajuda, Senhor, este meu irmão, esta minha irmã, a encontrar verdadeiros amigos na igreja, a não ficar isolado nos problemas, nas dificuldades da luta, mas ter pessoas que possam ajudar, Senhor. Ajuda, Senhor, para também poder se aconselhar com bispos, pastores, homens de Deus, que têm palavra de Deus, que conhecem a Bíblia, Senhor, que estão lá para servir o povo do Senhor. Ó Deus, e se aconteceu a decepção com essas pessoas em liderança, Pai, ajuda esse irmão, ajuda essa irmã, Senhor, para saber que não são todos iguais, Senhor, que se orar, se permanecer na presença do Senhor, vai achar conselheiros que vão ajudar na vida cristã, Senhor. Dá a tua bênção a cada um, Pai. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, para que os maridos tenham a esposa como a primeira amiga, Senhor, e a esposa tenha o marido como o primeiro amigo, Senhor, que não haja amizades maior do que o cônjuge, Senhor. Não haja amizade maior daquele que está casado, Senhor, com outras pessoas, Senhor. Ó Pai, por favor, Senhor, nós sabemos que o Senhor vai nos ouvir e vai iluminar os ouvintes, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você ficasse assim, pudesse mandar essa mensagem para outras pessoas, se inscrever no canal. Você pode, por exemplo, curtir, comentar alguma coisa, porque aí o algoritmo vai entender a relevância disso. Você vai ajudar a mandar a palavra de Deus para todos. Eu não estou aqui pregando igreja particular. Eu estou falando de Jesus. E Jesus que vai dirigir você. E você peça a Deus esse discernimento, né? É como aqueles desenhos que tinha antigamente, né? Tinha lá o Pato Donald, aí tinha um Pato Donald pequenininho assim, com cara de capeta, falando no ouvido, né? E do outro ouvido aqui, tinha que era um cara, assim, santinho, com asinho, né? Era o Donald pequenininho, capetinha de um lado e o outro um anjinho do outro, né? Aí a pessoa, um falava assim, faz isso, só coisa errada. E outro, faz isso, só coisa boa, né? E a pessoa ficava lá no meio do Pato Donald, olhando para um para o outro, onde que eu vou seguir, né? Quando ele ouvia o capeta, só dava coisa errada, né? Quando ele ouvia o anjinho, aí as coisas davam certo. Então aprenda, ouça o Espírito Santo, ele vai falar com você. Um grande e forte abraço. Deus abençoe. Eu sou o pastor Rogério Fontes. Estarei orando por você e pode até escrever lá nos comentários, né? Vou orar. Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém?